No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco aqui no estúdio, o líder da oposição. Bom dia. O vereador Edmilson Souza, do PT. Bom dia. Bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos aqui para poder esclarecer as dúvidas. Deixa eu me reparar aqui. Bom dia ao jornalista Tiago França. Bom dia, Pedro. Bom dia, Edmilson. Bom dia ao público multimídia do Radar. Ok. Vereador Edmilson Souza, como é que o senhor está vendo essa minuta que vazou? Aqui em Guarulhos como vaza, né? Vazou a minuta do RPRJU. Nós vamos ter que fazer uma alteração no regimento da Câmara, prevendo projetos protocolados e projetos minutados apenas. Minutados. Porque, na verdade, eu também tive acesso à minuta e vejo alguns itens que eu acho que precisam ser esclarecidos, Pedro. É óbvio que o que eu ouvi até agora também, olha, o governo apresentou apenas a minuta para poder ouvir e tal, enfim. Balão de ensaio. É um balão de ensaio para ver como é que seria o comportamento aí, sobretudo dos trabalhadores municipais, né, é o que eu imagino. Pelo que eu percebi, a maioria está favorável. Parece que esse projeto veio mais palatável, né? Mas eu acho, sim, claro, não tenho dúvida, porque o outro era um horror. Então, e era do seu prefeito. Eu não estava na Câmara, estava na Prefeitura, no debate, mas mesmo assim, acho que ele era um projeto que não foi debatido da forma que deveria ser, e este projeto ele corrige algumas imperfeições do projeto anterior. Algumas, outras eu acho que permanece. Por isso que eu acho que a categoria e os servidores têm que ficar atentos a isso. Tiago? Pedro, mudar um pouco o rumo da conversa, eu, aproveitando esse ensaio aí da saída dos médicos cubanos e tudo mais, né? Em Guarulhos eu fui levantar quantos médicos cubanos tinham, quantos médicos tinham no Mais Médicos em Guarulhos. São 28, né? São 54 médicos do programa Mais Médicos, desses 54, 28 são cubanos. Quer dizer que dos 54 nem todos são cubanos. Nem todos são cubanos, 54 médicos e 28 são cubanos. Como o vereador vê isso para a cidade de Guarulhos, quer queira, quer não queira, é uma baixa bem grande. Significativa. Na verdade eu vejo com extrema tristeza, até porque todos os relatos que nos chegaram sobre a permanência desses médicos cubanos aqui, são relatos positivos, de atendimento positivo, de atendimento de uma prestação de serviço onde as pessoas sempre elogiam. Então eu acho que a gente está aqui perdendo mais do que um médico, a gente está perdendo alguém que já estava habituado, acostumado com a cidade, com a comunidade, com os problemas e criou vínculos ali. Eu acho que infelizmente uma declaração e diversas declarações desastradas, mesmo antes da posse, acabam prejudicando relações que são relações que deveriam ser diplomáticas com outros países. Quando isso não acontece, acaba se tendo o problema que a gente tem do rompimento aí da parceria Mais Médicos com o governo cubano. Muito se fala que, na verdade, queria se mudar e o governo cubano não concorda. Na verdade, o que está sendo feito é uma relação de perseguição, porque esses médicos que estão aqui já fizeram a validação. Então, se quer que faça uma nova validação. O próprio presidente eleito disse anteriormente que fez uma emenda à Constituição proibindo que esses médicos tivessem vínculos familiares no Brasil, ou seja, que trouxessem parentes para cá. Ele fez, não é fake news, ele fez. E agora ele diz que o principal problema é que o convênio proíbe que eles possam trazer os parentes para cá e que isso seria algo muito ruim. Ele mesmo combateu a época como deputado. Então, ou seja... deputado é uma coisa, presidente é outra. Mas não deveria ser, num tema tão ele até ofereceu asilo. Ruim, então, ou seja, eu acho que é uma série de ações que ficaram mal explicadas, mas quem está perdendo é a população. O governo está comemorando que tivemos 3 mil inscrições no primeiro dia, que reabriu para cobrir essas diversas vagas no Brasil inteiro. Na verdade, inscrição significa contratação efetivamente. Eu quero saber se o médico, que muitas vezes está estabelecido nos grandes centros, ele vai trabalhar nos lugares mais distantes no Amazonas, nos lugares mais distantes no Nordeste, e mesmo nos lugares mais distantes de uma cidade grande como a nossa. Refresquem a minha memória, foi o Fernando Henrique que disse: esqueçam tudo que eu escrevi? Foi o Fernando Henrique, né? Tá certo. Eu não conhecia ninguém que tivesse sido atendido por um médico cubano. Aí o Tiago me disse que já foi atendido. Eu fui atendido, inclusive, na UBS Vila Barros, por uma médica cubana. No final de 2015, eu tive
passei mal e fui atendido por ela. Subi a escada, subi a escada e fui atendido, muito bem atendido por ela. Muito receptiva. Então, é válido. Bom, vereador, vamos voltar a falar então sobre o RPRJU. O senhor, como vereador, pretende votar a favor? Na verdade, da forma que ele está, primeiro que a gente não pode votar na minuta, né? Tem que esperar o projeto chegar, né, Pedro? Porque essa é apenas uma minuta. Mas na minuta eu vejo alguns problemas que precisam ser sanados. Primeiro, já se falou muito aqui do artigo 8, do artigo 8º, e de fato o artigo 8º, o que ele prevê no caput, no texto do artigo, ele retira no parágrafo único. Basta ler. Espero que seja apenas uma forma de redação que não ficou muito clara e que seja alterado. Porque ele trata especificamente, Pedro, da questão do tempo. Licença-prêmio, adicional, os quinquênios, sexta parte, e no parágrafo único ele coloca computar-se-á o tempo de serviço exclusivamente a partir da transposição. Então, ou seja, o que ele afirma... Há uma contradição. Há uma contradição grande aqui, tem que saber até onde vai, para que a gente possa não entrar na aprovação de um projeto. Segundo, Pedro, nós temos outros casos aqui que eu gostaria bem rapidamente de falar. Por exemplo, no 12º, no artigo 12, ele trata ele coloca claramente que a migração para o regime não implica equiparação salarial de direitos, nem reenquadramento em carreiras, gratificações adicionais. Ele está colocando isso aqui. Eu tenho entendimento que esse projeto devesse tratar da questão do regime e não de carreiras, de planos de carreira. Quando você coloca aqui, você deixa todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Não tem algo a ver com a GCM isso? Eu acho que não. Eu acho que não. Na verdade tem com todo aqui, né? Porque na verdade você está fazendo para o funcionalismo como um todo. Mas a ascensão da GCM é que está na pauta, né? Estava prometida para junho, agora ficou para dezembro agora. Pode ser, mas eu acho que é preocupante para todo o conjunto do funcionalismo. Porque ou você trata, e você pode até tratar de forma sucinta. Em 180 dias será enviado o projeto que detalhará planos e carreiras dos servidores. Porque quando você migra, quando você fizer a migração, você recebendo essa quantidade de trabalhadores que virão do regime seletista, você tem que refazer, terá que ser refeita a questão do plano de carreira para o servidor. Algumas fontes me disseram que o prefeito Guti prefere aprovar primeiro o RJU-RP antes da ascensão da GCM. Talvez haja um temor de conflito. Então, mas veja, eu acho que nós não podemos, a Câmara, nós como vereadores, não podemos votar numa suposição. Eu acho que tem que ficar de forma clara aqui. Mais do que isso, o prefeito trata na justificativa, na exposição de motivos, de alíquota de 14,15 para o município, podendo chegar nos próximos anos a 22,9. Então de 14,5 para 22 é uma diferença grande, podendo chegar nos próximos anos. Mais do que isso, aqui não trata da alíquota, embora esteja muito claro que é 11% do servidor. Mas o que acontece no caso de São Paulo? A maior mobilização dos trabalhadores municipais de São Paulo nos últimos anos foi justamente contra um projeto chamado Sampaprev, que, entre outras coisas, estava prevendo uma alíquota de 11 para 14 dos servidores públicos municipais. Aumentava do patronal? Aumentava, mas aumentava dos servidores. Foi a maior mobilização que teve. Eu acho que a lei deveria deixar claro, já que nós estamos tratando de alíquota, que a alíquota do servidor não será alterada dos 11 atuais que se tem. Então eu acho que isso seria de bom tom, seria importante que tivéssemos na lei. Como ele coloca na justificativa, nos levanta uma preocupação. E por último, Pedro, eu queria só dizer algo que alguns servidores, alguns trabalhadores me colocaram a seguinte preocupação. Nós temos, no parágrafo 1º, no artigo 2º, falando daqueles servidores que estavam na prefeitura 5 anos antes da promulgação da Constituição de 1988. Os estáveis. Que passaram a ter estabilidade e eles estão aqui considerados aqueles que têm 5 anos. Mas nós temos uma quantidade de servidores que estão fora dos 5 anos. Esses servidores ficarão como? Eles permanecem, eu acho que são servidores antigos, são servidores que estão há 30 anos no serviço público. Ele tinha 4 anos, né? Na verdade, você tem casos de 18, 17 anos que entraram em 1988, 1987. Você tem esses casos, não estão aposentados, poderão ser barrados por outros critérios, mas eu acho que a gente deveria rever. Por fim, o eu chamo de RJU, o governo chama de RP. Enfim, essa lei que está indo para a Câmara,
para que a gente tenha uma votação de forma mais tranquila, primeiro nós precisamos saber quanto que custa incluir todos os trabalhadores. Porque aqui está dizendo, no projeto anterior do Almeida era 5 anos. Esse projeto, eu estou vendo todo mundo elogiar e falar mal do projeto anterior, só que do Almeida era 5 anos. Existiam outros problemas de não carregar as vantagens, essa coisa toda, que era o que pegava principalmente, mas era 5 anos. Esse veio com 10 anos. O que dizem nas redes sociais é que é um problema do cálculo atuarial que foi feito, que permite ser 10 anos. Nós precisamos ver estes cálculos para saber se a gente não consegue fazer uma forma de incluir todo mundo. Segundo, quantos ficarão de fora? Eu já ouvi dizer que de um total de 20 mil, teríamos 13 que conseguiriam migrar e aproximadamente uma quantidade de 7 mil trabalhadores que não poderiam ir. Esses cálculos precisam ser feitos porque qualquer esforço que a gente fizer para atingir o maior número possível de trabalhadores no regime único, eu acho que seria importante. Vai ser humanamente impossível contentar todo mundo, né? Tem que contentar a maioria, Sim. A verdade é essa. Pedro, e não corre o risco do IPREF não ter estrutura para assegurar tudo isso? Lá na frente. E lá na frente ficar na mão de um prefeito e da Câmara dos Vereadores, isso? Por isso que eu acho que tem que ficar claro, por exemplo, na justificativa, tá, se colocando lá de 14, inicialmente 14,15, pode chegar a 22. No decorrer dos anos. O texto diz exatamente isso, no decorrer dos anos. O que significa isso? Essa mudança não é uma mudança, igual eu falei a questão do SAI. Não é uma brincadeira que depois você volta e fala, não deu certo, a gente faz de outro jeito, manda um outro projeto. Não, nós estamos lidando com a vida de milhares de pessoas, de trabalhadores. Então nós precisamos ter a decisão acertada. Por isso que o cálculo nós precisamos ver, por exemplo, o cálculo vazou a minuta, mas não vazou o cálculo. Agora, não foi no Rio de Janeiro que deu um problema enorme também com a contribuição previdenciária? Foi no Rio, Sim, que precisou aumentar a alíquota. Aumentar a alíquota. Por isso que eu estou dizendo, já estou antecipando aqui. Pode ser, e a pergunta do Tiago é bem pertinente nisso, Tiago, porque nós precisamos ver exatamente os cálculos. Nós estamos votando, ou vamos votar algo em cima de uma alíquota que não será alterada para o servidor. Essa é a garantia que nós queremos ter também. E de uma alíquota que será alterada para o serviço, para o patronal, para o poder público. Quanto será? No decorrer de quantos anos se pensa chegar em 22,9? Lembrando que haverá uma vantagem também, né? O próximo aposentado, os futuros aposentados irão se aposentar pelo teto, né? Pelo atual salário, não pelo INSS, não é isso? Sim, pelo entendimento que eu tive. Então. Aqui, da minuta, é desta forma. Então. Aqui trata de previdência complementar. Por exemplo, a previdência complementar aqui permite que os comissionados, servidores comissionados, façam adesão à previdência complementar. Eu achei meio pouco justificado aqui. Não que eu não seja contra que os servidores... mas a prioridade aqui seria dos servidores concursados. Bom, vamos aproveitar o Edmilson aqui, vamos falar de política aqui. Está circulando aqui a Folha do Ponto, o jornal do polêmico ex-vereador Alemão. Amanhã o Alemão estará conosco. Mas aqui me chama a atenção, vereador Edmilson Souza. Lauri sonha com o apoio do PT para disputar a presidência da Câmara. É um sonho ou é um devaneio? Ele sonhou e acordou, né? Porque, na verdade, o PT tem candidato, o nosso candidato é o vereador Marcelo Seminal. De novo? O Marcelo já foi uma vez? Já foi. Perdeu. Eu não votei nele. Não, mas... Não só você. Nós também já disputamos eleições e perdemos e ganhamos depois, entendeu? Então isso não é nenhum problema. Eu acredito que o Marcelo cumprirá bem o papel de candidato. O Marcelo teve um espírito tão esportivo que ele entrou até na comissão de ética do PT, lembra disso? Contra o... Ah, é verdade. Contra quem era? Quem que votou? Quem que não votou? O compadre do Almeida, como é que era? Samuel? Não. Laércio Pereira. Laércio Pereira. Exatamente, foi mesmo. Bem lembrado. Na verdade, o PT tirou uma decisão de amarrar os seus 7 votos numa candidatura própria. Gosto muito do vereador Lauri. Não sei quais as chances que ele tem nessa disputa. Não sei. Eu não sei. Quem lançou o Seminaldo foi a Janete? Não, quem anunciou foi a Janete. O que ela tem contra ele? São as disputas internas. Ô Pedro, ontem também teve uma reunião do prefeito com os vereadores, com a base. Até a oposição participou. Até a oposição participou, né? A oposição não, os rebeldes. Ah, tá. Já me preocupou aqui. E aí, nessa reunião, o tema tratado foi o RJU, né, a minuta do SAI, e agora as leis orçamentárias.
Vocês não foram convidados para essa conversa? Não, porque na verdade quando se faz reunião da base do governo de sustentação, vai quem está alinhado com o governo. Estranhamente estava lá o Thiago Surfista, é isso? Estava o surfista. Romildo, Sandy e Carol Ribeiro. Carol Ribeiro. Então tá tudo certo. Né? Como é que o senhor está vendo a presidência da Câmara? Sério agora. Não, eu penso o seguinte, a presidência, cada ano que se passa aí, cada eleição, ela tem se antecipado. Chega a ser uma forma que eu acho que daqui a pouco vai eleger o presidente e já vai eleger o próximo. Não, 2021. Já vai deixar amarrado para o próximo. Né? Não duvido. Porque tem antecipado de forma muito rápida, né? Muito intensa também na Câmara. O que eu vejo é que o vereador Jesus, o que circula as informações é que ele tem um número de votos suficientes para ser eleito o presidente da Câmara. Mas é o que a gente ouve dizer. Nós não conseguimos ter nenhum documento ainda, porque o certo seria, olha, a chapa aqui assinado, registrado. Aí eu acreditaria já. É que antigamente havia esse tipo de documento e tinha vereador que assinava 2, 3 listas. É verdade isso. Gilmar Lopes, saudoso Gilmar Lopes. Agora, me parece que o primeiro vice será o Eduardo Carneiro, o segundo vice Eduardo Barreto. Uma dupla de peso, né? Na verdade, sempre lembrando que o primeiro vice é aquele que tem preferência para assumir as sessões da Câmara, né? E eu tenho curiosidade para ver o vereador Eduardo Carneiro, meu colega, presidindo a sessão da Câmara com uma tranquilidade. Vai ser um Ciro Gomes. Tranquilo. Tranquilo, né? Sem nenhuma polêmica, né? Tranquilo. Tá certo, vereador Edmilson. Obrigado. Hoje é dia de sessão, né? Hoje temos uma sessão ordinária na Câmara. Temos lá projetos polêmicos, né? Que é a questão da reestruturação da Câmara, uma nova. O senhor me lembrou desse assunto. Está circulando aí um projeto de lei do presidente Soutur, diminuindo de 15 para 8 assessores, né? Nos gabinetes. Qual a sua posição? Na verdade, eu fui surpreendido com esta posição, até porque anteriormente participei, junto com o presidente, junto com o vereador Sandes, e junto com a equipe jurídica, né, o procurador da Câmara, num acordo com o Ministério Público no ano passado, inclusive deu até Globo, saiu uma matéria na Globo, onde nós pactuamos lá várias medidas que foram aconselhadas pelo Ministério Público. Todas as medidas foram feitas, então me soou muito estranho nós temos que fazer uma nova mudança, já que nós já tínhamos pactuado com o Ministério Público, assinado termos lá, e agora veio essa mudança de novo. Então eu particularmente acho que é uma mudança inoportuna por conta do que a gente combinou. A não ser que tenha algum dado novo, um elemento novo, que eu não acredito que tenha, porque senão nós vereadores seríamos comunicados. Não seria o Soutur tentando bancar o Bacaninhas, ficar bem na foto? Eu acho que aí também tem o seguinte, faltam 40 dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos, 40 e poucos dias aí para o final do mandato. E tem um novo presidente que vai assumir, seja ele o Lauri, o Marcelo, o Jesus. Eu acho ruim você protocolar de saída essas mudanças bruscas. Nós já tivemos esse tipo de atitude na cidade, não foi uma atitude boa. Você lembra, assim que o ex-prefeito à época, né, candidato Pascoal Tomeu, perdeu as eleições e resolveu determinar que o prefeito desse um reajuste. Era o papoto para todo mundo. 150%. 150%. Então não acho que seja... Deixou uma bomba relógio para o Neftal. Então, ou seja, eu acho isso ruim. Por exemplo, o projeto não altera apenas os cargos dos gabinetes, né? Altera a estrutura da Câmara. Se o senhor me permite, já que o senhor provocou a minha memória, sim, foi o De Carlos, quando passou para o Tomeu, deixou uma bomba relógio de 100%. O Tomeu teve a sorte de ser nomeado interventor, lembra? O governador Quercia. Ele assumiu antes, antecipou a chegada. E aí ele convocou a Câmara e conseguiu reverter a bomba relógio. E aí foi o Papoto e Tomeu, né? Deixaram uma bomba para o Neftali, de 50%, eu acho. Exatamente. E hoje em dia isso é impossível, graças a Deus. Né? Sim, sim. Porque... com a lei de responsabilidade fiscal, e tem os períodos também, você não pode aprovar, como tinha uma flexibilidade maior na legislação anterior. Agora, em 40 dias também, esses projetos aí do Soutur diminuindo o número de assessores, acho que nem passa pelas comissões, né? Então, na verdade, não, lá tem coisas que até Deus duvida mas isso não passa. Acontece lá. Mas eu acho que tem outros. Na pauta não é uma pauta que está tranquila. Nós temos lá, o governo mandou um projeto da APA, que inclusive está no jornal Folha do Ponto hoje, uma alteração na APA, que nós estamos
nos posicionando com certa preocupação sobre isso. O governo tem lá o orçamento para ser votado, então tem medidas lá. Eu não sei qual que é as razões do governo em relação ao regime jurídico dos servidores. O prefeito disse que é para o ano que vem, mas já soltou a minuta agora. Não sei se tem alguma expectativa de repente deixar protocolado esse ano para tramitar a partir de fevereiro na casa. Mas é isso, eu acho que lá nós temos a pauta, hoje talvez tenha a sessão mais quente por conta da pauta. Alguma questão? Não, só para finalizar, o Esmeraldo, ele agradeceu aqui ao programa e parabenizou o vereador. Ele disse o seguinte: você está sabendo sobre o serviço escolar gratuito, que se está em andamento, porque não falou mais nada sobre licitação. Você está sabendo de alguma coisa? O Esmeraldo que está perguntando. Na verdade, nós temos aí um problema. Eu acompanho a luta aí da associação, dos transportadores escolares, do transporte, as entidades deles, a Ednilza, que é a presidente, muito amiga nossa. E o que aconteceu? Na verdade, nós estamos com um contrato emergencial que foi negociado no começo deste ano, por conta de ter terminado o período, e a forma de licitação é uma forma que, na prática, iria excluí-los. Então, na verdade, hoje a gente continua com o emergencial, então estamos na briga para que esses trabalhadores continuem exercendo a função, que são muito bem avaliados pela população que eles servem. A Carla Ramaciotti me enviou aqui um aviso, pessoal, atenção, o pessoal lá do Jardim Presidente Dutra, meu bairro natal. Pessoas estão se passando por funcionários do SAI para vender filtro de água. Não tem nada a ver, viu? Um filtro de água com funcionário do SAI. E aproveitam e fazem alguns assaltos e furtos. Fiquem espertos lá no Jardim Presidente Dutra. Tá certo, vereador, obrigado pela participação. Eu tinha mais uma questão, lembrei. TV Câmara, vereador Edmilson, qual a sua opinião sobre a TV Câmara? Então, Pedro, eu tenho uma avaliação muito positiva do trabalho da TV Câmara. Muita gente aí acaba falando mal. Eu tenho os trabalhadores lá, uma imensa maioria, acho que todos praticamente são concursados, prestaram um concurso público. Nós temos profissionais qualificados lá. E eu vi com muita tristeza hoje, você vê aqueles trabalhadores tendo lá uma câmera pequenininha para filmar, e nem para a rede social está indo, porque não tem o sinal de Wi-Fi da Câmara, não tem. Então eu acho isso, numa cidade do tamanho da nossa, uma vergonha para a Câmara de Guardas. Patético. Então eu acho que a gente deveria respeitar esses trabalhadores, respeitar o público que nos assistia, que dava audiência para a TV, será pouco, será muito, isso pouco importa. Se a gente tiver um espectador lá, é a transparência do que está acontecendo na Câmara. Eu acho que a gente tinha muita gente que assistia. Agora eu fiquei sabendo que a licitação abriria essa semana, né, a licitação da locação, já foi aberta a licitação, já tem uma empresa vencedora. Espero que esses equipamentos, que na verdade são equipamentos locados, que eu sempre entendi que aqueles equipamentos eram da casa, tinham sido adquiridos pela Câmara e não foram locados. É um custo de R$26 mil, 25, R$26 mil por mês, e eu espero que volte a funcionar o mais rápido possível, que é um serviço então, importante. O senhor defende que o próximo presidente, seja quem for, deva restabelecer a TV Câmara? Da mesma forma que tenho cobrado ao presidente Soltura agora, vou cobrar, independente de quem seja o presidente, de que ele tenha um compromisso de trabalhar janeiro e fevereiro para poder voltar, quando nós voltarmos no começo de fevereiro, no meio de fevereiro, já ter a TV Câmara funcionando, porque eu acho que é importante. Dessa vez o senhor vai votar no Seminaldo? Eu sempre votei nos candidatos do PT, nunca votei em nenhum outro. O Seminaldo não vai precisar me mandar para a comissão de ética, porque eu vou votar nele. Se ele quiser, ele vota comigo, inclusive. Tá certo. 7h48, nós vamos a um rápido intervalo. Em seguida aqui no estúdio, a Carla Ramaciotti com as reclamações da população. 2 minutos.